Boa noite, igreja. A paz esteja convosco. Abra vossas Bíblias no Salmo 147. O louvor ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao nosso Deus, porque é suave, é decoroso, é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração. Ele alta as suas feridas, conta o número das estrelas, chama todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, é grande o poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor ação de graça, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Ele é quem cobre o céu de nuvens, e o que prepara chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, e nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, o teu Deus, porque fortaleceu todas as trancas das suas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é que põe em paz o teu território, e da flor da farinha se farta. O que envia a sua palavra à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaço, quem pode resistir ao seu frio? Ordena o que faz derreter, faz soprar o vento, corre as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos, os seus juízos a Israel. Não fez assim nenhuma outra nação. Quanto aos seus juízos, não são os conhece. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos louvar, agradecer mesmo o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos as nossas vidas no Teu altar. Quero orar, Senhor, para Te agradecer por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio, Pai, em tantos acontecimentos, Pai. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor não tem deixado faltar para nós nada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Buscar primeiramente mesmo o reino de Deus. Em nome de Jesus, não tem outro lugar, Pai, a não ser a Tua casa. Muito obrigado, Jesus. Eu oro, Pai, colocando tudo que for feito diante de Ti, o culto, a palavra, a cada irmão, cada irmã e aqueles que não vieram, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Eu quero Deus. Eu quero Deus. E não importa o que vão pensar de mim,
Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Vamos lá então. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Vai, igreja! Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que inspira paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Vocês, hein? E não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Agora assim, ó. No café, no almoço e no jantar, no café, no almoço e no jantar, e não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aplauda Jesus bem forte, glória a Deus. Quantos querem Deus aí? Aleluia. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, queremos seus pés. Você chega a Ele, diga para Ele que você o quer, diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você precisa dEle, diga para Ele que você anseia pela presença dEle. Vou ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Vou ouvir o meu Senhor
coração queimar por Ele mais uma vez. Diga assim: não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar seu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Diga isso pra ele, vai. Não vou parar, Deus, gastarei minha vida aos seus pés. E muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, queremos seus pés. Oh, adore o Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar seu coração mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar seu coração mais uma vez. La 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 la. Aplauda Jesus, aleluia. Recebe nosso louvor, Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz seja convosco. Podem sentar em nome de Jesus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos colocar na Tua presença, Senhor, neste momento, cada dizimista, cada ofertante da Tua casa. Que o Senhor os abençoe grande e poderosamente. Que a Tua mão, Senhor, esteja sobre a vida deles, abençoando, dando vitória.
que o Senhor venha abençoar o seu trabalho, pois a tua palavra diz que o Senhor repreenderá o devorador, o Senhor abrirá a janela dos céus sobre a vida do teu povo. Então, em nome de Jesus, nós oramos e consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você que vai dizimar e ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já quero chamar uma Fátima aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você, Senhor. Paz seja convosco, amém, irmãos? Peço que a igreja se coloque de pé. Eu vou estar lendo o livro de Josué nessa noite. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 16. Amém, irmãos? Vamos estar lendo juntos? E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos da anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade. Cada um em frente se tomaram a cidade. Amém, irmãos? Só até aí. Vamos orar, irmãos, para que Deus venha falar conosco nessa noite? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Pai, e te agradeço por mais essa rica, Pai, oportunidade, Senhor. Que diminua eu, Senhor, que cresça ao Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações nessa noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, eu queria falar essa noite nessa palavra. Eu estava lendo o livro de Josué e essa passagem, irmãos, nos chama muita atenção. É uma palavra que eu já li várias vezes. E nessa noite, nessa palavra, a revelação que eu tive foi sobre atitude. As nossas atitudes, elas dizem muito sobre nós, né? E elas mudam também muito a nossa vida, né? Devemos repensar bem sobre as nossas atitudes antes de tomar uma atitude, porque uma simples atitude pode mudar totalmente o rumo de nossa vida, né? Assim como foi na vida dessa moça, né, Raabe, que o texto diz o nome dela, né? Josué foi chamado para tomar a cidade, foi chamado por Deus para tomar a cidade de Jericó. Então ele envia 2 espias, né, para sondar a cidade, porque a cidade estava toda cercada por um muro. E ele envia 2 espias para cercar a cidade, antes mesmo de invadir, para ver como estava, né? E aqueles 2 espias entram na cidade através de viajantes, e ali eles param num prostíbulo, né? E ali eles encontram essa moça, que é a prostituta Raabe. E ali quando os guardas viram, né, o rei soube que tinha homens estranhos naquela cidade, porque não permitia que ninguém entrasse. Então Raabe teve uma decisão, ela tomou a atitude de esconder aqueles espias, mesmo sabendo que eles eram estrangeiros, né, que eles eram inimigos.
ela escondeu aqueles espias na casa dela, né? Tomou essa atitude de esconder aqueles espias. E aí, irmãos, ela mentiu para os guardas, né? Ela falou que eles já tinham ido embora. Falou para os guardas, falou, vai atrás deles, que eles já foram embora, né? E assim, despistou os guardas. Os guardas foram embora e ela ficou ali com eles, né? E quando os guardas foram embora, eles dormiram ali. No outro dia, ela deixou eles ir embora, né? Ajudou eles a fugir e ir embora. Só que antes de ir, irmãos, ela conversou com eles. E ela falou com eles, falou que assim como ela teve misericórdia deles, que eles também tivessem misericórdia dela, quando eles fossem invadir aquela terra. Porque ela sabia que eles eram inimigos, né, israelitas, e eles iam entrar naquela cidade, invadir aquela cidade. Então, e quando uma cidade era invadida, todos eram mortos a fio da espada, né? E aquela mulher, irmãos, que diante da sociedade ali, às vezes era até mal vista, né, por ser uma prostituta, ela tomou uma decisão tão sábia, né? Que ela viu ali que aquilo eram os inimigos, que a cidade ia ser invadida, e ela pede a eles misericórdia. Ela teve o temor do Senhor no coração, porque ali, como ela morava num prostíbulo, né? Eram viajantes que vinham, passavam. Ela teve notícia dos milagres que Deus havia feito. Como Deus tirou o seu povo do Egito, e passou pelo deserto, pelo Mar Vermelho, e todos os milagres que Deus tinha feito na vida daquele povo, ela tinha ficado sabendo. E ela, irmão, só de ouvir falar dos milagres que Deus tinha feito para aquele povo, ela já sentiu o temor do Senhor no coração. Quando ela soube que aqueles homens que estavam ali eram homens de Deus, ela já sentiu o temor no coração e já pediu a misericórdia deles, pela vida dela e pela vida da sua família. Ela clamou a eles, falou que quando eles viessem invadir aquela cidade, que eles salvassem ela e a sua família, né? Fez um pacto com eles. E eles, irmãos, assim, eles fizeram com ela. Falou para ela, ela pegou um fio de escarlata, né? E um pano e ajudou eles a descer pelaquela janela. E era aquele pano vermelho. E eles falaram, quando nós for invadir a cidade, que aquele mesmo pano vermelho continua na janela. Né? Porque quando nós sabemos que aquele pano vermelho era como simbolizava o sangue do cordeiro, né? Que lá no Egito, aquelas portas que tivessem com o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não entraria. Então, assim ela fez. E eu admirei, irmãos, foi isso, essa atitude dela. Muitas das vezes, pessoas assim como ela, a sociedade rejeita, né? Rejeita pessoas assim, mas a gente tem que ver, irmãos, é o coração da pessoa. É a atitude, olha a atitude nobre que ela teve. Em primeiro lugar, salvando 2 vidas. Porque se ela fala, não, eles estão escondidos aqui, na mesma hora que aqueles 2 homens eram mortos, né? Ela teve misericórdia. E depois ela pediu a eles misericórdia pela família dela, né? Isso significa que talvez aquele trabalho que ela fazia, não é porque ela queria, né? Jericó estava cercada, eles viviam pessoas ali oprimidas. Então, às vezes era mais por obrigação, para alimentar o pai, a mãe, irmãos, irmãs, porque ela clama a eles pela sua família, não somente pela vida dela. E assim, irmãos, foi feito. Como nesse versículo que nós lemos, né? Quando Josué entrou com os israelitas em Jericó, né? Que eles cercaram a Jericó, e na 7ª trombeta, quando tocou a 7ª vez, os muros caíram, eles invadiram a cidade. E ali, irmãos, eles mataram a fio da espada, tanto homens, mulheres, crianças, animais, tudo Deus falou para eles. Falou, nada que estiver naquela cidade, vocês podem possuir, porque tudo é anátema, ou seja, tudo é amaldiçoado, né? Não é coisa que possamos possuir. Mas somente o ouro, a prata e o bronze, eles podiam levar e consagrar a casa do Senhor. Não era para que ninguém viesse consumir aquilo para eles mesmos, né? Era tudo consagrado, levado e consagrado à casa do Senhor. E assim, como foi combinado entre ela e aqueles 2 espias, assim foi feito. Quando chegou o dia deles invadir aquela cidade, a família dela, não somente ela, assim como diz no versículo 25, 6:25. Você pode colocar para mim, Marília? Assim deu Josué vida à prostituta Raabe
e a família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Então, irmãos, como eu disse assim que eu comecei essa palavra, o que eu admirei nela, na vida dela, foi isso. Foi a atitude, né? Tem atitudes que salvam a vida, né? A atitude dela salvou não somente a vida dela, como salvou também a vida da família dela, né? Pai, irmão, né? Ela, por ser uma prostituta, ela podia pensar só na vida dela, não. Mas ela pensou na família dela. Ela teve amor e compaixão pela família dela. E Deus conhece as intenções do coração. Às vezes uma pessoa está num lugar desse, né? Desprezível aos olhos da maioria das pessoas, mas nós não conhecemos o coração da pessoa. Nós não sabemos por que ela está ali, o que levou ela a estar naquele lugar, fazendo aquele trabalho. Não, é claro, defendendo, né, o trabalho, mas a gente não pode julgar ninguém, né? Assim como naquela passagem daquela mulher que foi pega no ato adulterando, né? E Jesus disse, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Né? A gente não sabe o motivo que levou, e Deus está sempre ali disposto a perdoar os pecadores, né? Deus ama aqueles, Ele veio para isso, Ele veio não para os sãos, né? Ele veio para aqueles que estão doentes. E na maioria das vezes essas pessoas têm um coração muito mais aquebrantado. Porque o que eles estão precisando? Eles estão precisando de uma palavra, eles estão precisando de uma ajuda. Como foi no caso dela. Ela ouviu falar dos milagres que Deus fazia, e isso já foi o suficiente para que o coração dela se quebrantasse. Né? Assim como ela disse que todos ali estavam desanimados, mas que ela, quando ela viu uma oportunidade de se achegar a Deus, ela não perdeu a oportunidade. Nem que fosse através daqueles homens que eram apenas espias, ela já pediu que ela fosse salva por eles, né? Porque aquilo ela já decidiu no seu coração que ela queria estar do lado de Deus, né? Quando o Tais cantou esse louvor que fala, eu quero é Deus, eu ainda pensei nessa palavra. Naquele momento, ela decidiu, né? Eu quero ficar com Deus, eu quero servir a Deus, né? Eu quero ir junto com eles e servir a Deus. E assim, irmãos, olha, a atitude de Raabe, uma atitude que ela tomou naquele dia de salvar aqueles espias, ela foi salva, ela e a sua família. Aí ela se juntou com os israelitas, né? Todo o seu povo foi morto a fio da espada, e ela se juntou aos israelitas. E ali, irmãos, ela se casou com um dos israelitas, Salmão, e ela passou a ser do povo de Deus. Ela já não era mais uma serva de Jericó que adorava outros deuses, não, ela já passou a ser uma serva de Deus, né? E com isso, Deus honrou ela ainda mais, porque a Raabe, irmãos, ela depois, olha, Raabe casou-se com Salmão, deu à luz a Boaz, e Boaz se casou com Ruth, né? Boaz foi bisavô de Davi, ou então seja, Raabe entrou na genealogia, entrou na família de Jesus. Então, olha só para ver como, irmãos, uma simples atitude de uma pessoa, olha o tanto que Deus honrou ela, né? Ela que estava lá no patamar lá embaixo, considerada uma pessoa desprezível pela sociedade, de repente, assim, ela já foi da linhagem de Jesus, né? Então, Deus honrou ela pela atitude. Mas por quê, irmão? O que Deus busca de uma pessoa? É um coração quebrantado. Muitas vezes as pessoas buscam status, grandes coisas. Não, o que Deus quer de nós, irmãos, é um simples coração quebrantado, é um coração cheio de amor. É o que nós estamos vendo tão pouco hoje em dia, que é amor ao próximo, né? Muitas das vezes a gente vai só pela aparência física, mas nós não buscamos aquilo que realmente importa para Deus, que é o coração da pessoa, né? A bondade que tem na pessoa. Às vezes uma pessoa, por quem assim, ninguém dá nada por ela, vai ser uma pessoa que vai fazer grandes coisas e grandes atitudes, né? Então eu admirei muito isso nela. E por outro lado, irmãos, já temos aqui, logo adiante, né, como eu falei para os irmãos, eu estava lendo o livro de Josué, aí cheguei nessa história de Raabe, e logo em seguida, né, que fala que Josué conseguiu tomar Jericó, derrubou as muralhas e tomou Jericó. Daí já levantou uma outra nação contra eles, né? E eles mandaram de novo os espias ver aquela nação.
E ali, irmãos, eles viram que eram poucos os inimigos. Eram poucos, porque Jericó era gigantesca, né? E se eles tinham vencido a Jericó, então ali eles falaram, os espias falaram, nem precisa mandar muitos homens ali, porque ali é poucos os inimigos. E assim fez Josué, né? Mandou poucos homens ali para aquela batalha. E mesmo assim, irmãos, mesmo sendo poucos os inimigos, os israelitas voltaram fracassados, voltaram derrotados. E Josué não entendeu o porquê. Por que diante de uma nação tão grande, eles venceram, e de uma nação tão pequena, eles foram derrotados, né? Então Josué rasgou as suas vestes e disse, e chegou até Deus e rasgou as suas vestes. Falou, por que Deus deixou que isso acontecesse? Tiraram eles do Egito, né? Fizeram passar pelo Mar Vermelho, tantos milagres, e quando venceram Jericó, que era uma nação tão grande, e quando chegou diante de Ai, que era uma nação pequena, eles foram derrotados. Aquilo era uma vergonha, aquilo todos iam saber, né? E iam vir contra eles. Então Josué chegou ao Senhor, e o Senhor disse assim a Josué, capítulo 7, versículo 10. Josué 7, 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Só até aí, irmã. Então, irmãos, as pessoas às vezes podem fazer tudo escondido diante da sociedade, né, das pessoas, mas diante de Deus tudo está, irmãos, declarado, tudo está bem aberto, né? Por isso que eu sempre digo, nós não devemos nos preocupar em prestar contas da nossa vida para as pessoas. As pessoas às vezes estão muito preocupadas com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, né? Não tem que se preocupar com isso, irmão. Você tem que viver, nós que somos servos do Senhor, Deus Altíssimo, nós temos que viver uma vida de santidade e devemos prestar conta somente a Deus, né? É como diz no dia da Santa Ceia, né? O homem tem que julgar a si mesmo, julga você a si mesmo. Eu não posso dizer se a irmã está pronta para tomar Santa Ceia, eu não sei dos atos dela, né? Quando está ali só a irmã e Deus, eu não sei quais as atitudes dela. Então nós devemos nos julgar a nós mesmos, porque aos olhos do Senhor, irmãos, nada passa em vão. E o que tinha acontecido ali no meio dos israelitas, alguém tinha pecado, né? Quando as muralhas de Jericó foram caídas, Deus falou para eles, né? Não levar nada dali, porque tudo que estava ali era anátema, era amaldiçoado. Somente o ouro, a prata, o bronze, levar sim, mas para a casa do tesouro, para a casa do Senhor, consagrar ao Senhor. Não era para ninguém possuir nada que fosse daquela cidade. Mas teve um homem, irmãos, um homem que foi desobediente à ordem do Senhor. Esse homem é Acã. Aqui no capítulo 1, capítulo 7, versículo 1, diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, irmãos, ali o que acontece? Josué não sabia que Acã tinha feito isso. Quando eles invadiram Jericó, Acã não resistiu. E ele viu aquele monte de ouro, aquele monte de prata, aquele monte de bronze. Aquilo tomou o desejo do coração dele, né? Encheu os olhos dele, foi o desejo no coração. E ele possuiu aquilo que não era, que Deus falou que não era para eles possuírem. E levou para ele escondido na bagagem dele. Não adianta, irmãos, nós podemos fazer de tudo, achar que nunca ninguém vai descobrir, né? Mas o inimigo, minha mãe sempre fala uma coisa, ela fala assim, o inimigo ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, né? Como na passagem de Judas, quando Judas se arrepende do que ele fez para Jesus, né? Aí ele vai até aqueles homens para quem ele vendeu e entrega aquela prata, aquelas moedas de prata. Aí ele fala que ele matou um sangue inocente. Aí eles falam assim para ele: que temos nós contigo? Quer dizer, eles tiram o corpo fora, né? Aí já não é mais com eles. Agora a culpa caiu só sobre
Judas. Então, assim é nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que viver uma vida de santidade, não diante do homem, não diante da sociedade. A sociedade, ela está sempre pronta para te julgar. Mesmo que você ande assim, uma vida 100% correta, vai ter sempre alguém que vai te julgar, vai ter sempre alguém que vai te apontar. Mas a nossa preocupação tem que estar com Deus. Se você está com a tua consciência tranquila diante de Deus, fique em paz e descansa. Porque Deus não vai permitir que nada, que o maligno nos toque, né? A palavra do Senhor fala que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Então, se acontece, irmãos, muitas das vezes alguma coisa, é porque nós mesmos abrimos brecha para que o inimigo entre em nossas vidas. Então, assim foi com Josué. Josué estava ali em santidade com o Senhor, mas alguém da tribo de Josué não estava, né? Prevalicou fazendo o quê? Pegando anátema, pegando coisa amaldiçoada e levando em sua bagagem escondida. Então, quando Deus falou com Josué que alguém no meio da tribo dele havia pecado, aí ele já foi buscar o culpado. E a sorte caiu sobre Acã. E no versículo 27, 20, Acã diz assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Só até aí, irmãos, já está bom. Está vendo, irmãos? Então, Josué não sabia que Acã tinha prevalicado contra o Senhor. Quando ele viu lá, chegou em Jericó e viu todo aquele ouro, aquela prata, aquela capa babilônica, né? Aqueles tantos de ciclos de ouro e de prata, aquilo encheu os olhos dele, né? E o coração já pecou, desejando aquilo que para o Senhor era amaldiçoado, que ele não podia possuir. Então, irmãos, na nossa vida, muitas das vezes, nem sempre tudo aquilo que nós queremos, Deus permite que nós conquistemos por isso. Porque às vezes, para os nossos olhos, vai ser uma coisa boa, mas para Deus é a maldição para nós. Às vezes, aquelas coisas mais para frente pode ser a maldição em nossas vidas. Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Quando nós estamos orando e pedindo alguma coisa ao Senhor, não temos que pedir que o Senhor faça aquilo por nós, mas se for da vontade dEle, né? Porque igual na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Então, nós não vivemos mais segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus, né? Então, aprendermos que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. O que Deus diz que é maldição e traz maldição, irmãos. Muitas das vezes, não só para a pessoa, mas para todos da sua casa, para todos da sua família. Porque assim como foi com Raabe orou, pediu àqueles espias que tivesse misericórdia dela e da sua família, né? E com essa atitude, escondeu eles e os ajudou. Com essa atitude dela, foi salvo ela e toda a sua família, né? E Deus honrou ela, colocando ela na linhagem de Jesus, né? Da onde ela estava lá embaixo, Deus exaltou ela. É assim que Deus faz, irmãos. Deus honra aqueles que o honram. Então, se nós honrarmos sempre o nome do Senhor, obedecermos a palavra do Senhor, com atitudes assim de fé, como Raabe teve, Deus vai nos honrar. E o que importa para nós, irmãos, não é o galardão do homem, não é a exaltação do homem, é a exaltação do Senhor. E ela vem no tempo certo e da maneira certa. E assim, irmãos, foi na vida de Acã. Acã fez completamente ao contrário de Raabe, né? Olha só para você ver como a gente também tem que ser inteligente nas nossas atitudes, né? Ela que não tinha nada, de repente Deus honrou. E ele que tinha tudo, né? Era um filho de israelita ali, já estava junto com o povo de Deus, Deus guiando eles, viu tantos milagres que Deus fez, irmãos, na vida dele. Ele tinha necessidade de pegar, e é engraçado que tudo que ele pegou foi só para a condenação dele, porque ele escondeu na terra. De que valia tanto ouro, tanta prata, uma capa babilônica, e escondido debaixo da terra, né? Os tesouros escondidos, de que vale um tesouro assim? Então, irmãos, no versículo 25, 7, 25,
diz qual foi o final de Acã e de sua família. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Então, irmãos, quando há coisa errada, quando há coisas que não agradam ao Senhor no nosso meio, Deus não permite que nós vencemos. Mesmo que eram poucos os inimigos, mas mesmo assim, Josué perdeu aquela batalha. Por quê? Porque tinha coisa errada no meio do povo de Deus. Então não pode existir nada de errado, irmãos, nada que desagrada ao Senhor em nossas vidas. Nós devemos sempre chegar diante de Deus e falar com Deus, falar: Senhor, se há em mim algo que não agrada ao Senhor, se há em mim alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor, que está impedindo de receber essa bênção, que o Senhor me mostre, que o Senhor tire de mim. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes até mesmo sem querer, sem a gente com intenção mal, mas a gente está fazendo alguma coisa que não está agradando ao Senhor. E por isso nós temos que consultar sempre a palavra do Senhor, porque ela nos ensina como que nós devemos proceder, né? Temos que ter temor, sim, à palavra do Senhor. Temor à palavra do Senhor, ser obedientes. E assim como Raabe ouviu, né, tudo que estava acontecendo, tudo que Deus tinha feito ali, ela temeu no seu coração e ela decidiu: não, eu vou buscar a esse Deus, eu quero pertencer, né, a esse Deus. E assim Deus honrou. Agora, já na vida de Acã, irmãos, não só ele prevalicou, ele pecou, e com isso toda a sua família pagou um preço, porque ali a palavra do Senhor diz que, então no versículo 24, 7:24, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois. Olha, irmãos, as filhas, os filhos, aqueles que talvez nem sabiam que esse tesouro estava escondido lá, todos eles acabaram sofrendo junto, foram apedrejados, foram queimados por causa de um pecado de Acã, né? E quanto que nós estamos vendo isso, irmãos? Esses dias mesmo eu estava assistindo e eu vi muitas das vezes, nós estamos vendo tanto que crianças, muitas das vezes, que estão sofrendo, estão sendo mortas, né? Pelas más atitudes dos seus pais, né? Não é diferente nos dias de hoje, né? As pessoas, por falta de temor ao Senhor, por falta de conhecimento à palavra de Deus, as pessoas muitas das vezes envolvem relacionamentos passageiros, daqueles relacionamentos surge uma criança inocente, e ali aquela criança acaba sofrendo e pagando pelo pecado dos adultos, né? Muitas das vezes acontece isso. Então, irmãos, que nós possamos rever as nossas atitudes, como que com uma atitude nós podemos ter bênção e também com uma atitude nós podemos ter maldição em nossa vida, né? Devemos sempre tomar atitude sábia, pedir ao Senhor sempre sabedoria em nossas vidas, para que o Senhor nos direcione a sempre tomar a decisão certa, a nunca nos desviar do Senhor. Como está todo mundo dizendo, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, mas que nós não podemos deixar, irmãos, o medo entrar no nosso coração. O temor às coisas que estão acontecendo entrar no nosso coração. Jamais. Saber que maior é Deus, que criou os céus e a terra. Não tem praga nenhuma nesse mundo que é maior que o nosso Deus. Nós não devemos temer, né? Porque, como o pastor disse domingo, o que Jó temia lhe sucedeu, né? Até eu ouvi o pastor falando isso no domingo e eu lembrei de mim mesmo. Depois disso eu aprendi. Quando João era pequenininho, o que eu tinha medo, irmãos, o que eu tinha medo no meu coração é que um dia o João ficasse doente e eu tivesse que ir com o João lá no regional, sabe? Eu falei, meu Deus, eu nunca quero ir lá com o João no regional, ter que entrar naquele regional com o João doente. Eu tinha medo daquilo, eu tinha medo, sempre pensava naquilo, eu tinha medo. Quando foi um dia, irmãos, do nada, assim, eu saí do meu serviço, o João tinha enfiado um monte de grão de feijão no nariz, junto com o Crodemir não viu. De repente eu já saí, já entrei dentro do carro junto com ele. Quando eu me vi, irmãos, eu estava lá dentro do regional com o João no colo. Daí eu falei, porque eu tive medo e isso me aconteceu. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu não vou temer mais, porque eu sei que Deus é maior, Deus não vai permitir.
Então, que devemos tirar sempre, irmãos, o medo do coração, porque o medo atrapalha. O medo atrapalha, ó, de nós vir para a igreja, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou para a igreja porque é perigoso. Não, não é perigoso, irmãos. Quem é aquele que nos guarda é o Deus, Criador do céu e da terra. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus tremendo, que não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Então, às vezes, o inimigo coloca, irmãos, o medo no nosso coração, justamente para nos atrapalhar de vir para a igreja ouvir a palavra. É essa atitude que você teve nessa noite, de vir no culto, mesmo enfrentando um risco de uma enfermidade, Deus não passa assim, irmãos, sem que aos olhos do Senhor, sem que Deus veja, sem que Deus tome. Toda ação tem uma reação. Pela sua ação que você fez, pela sua atitude, algo de bom vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso, irmãos, em nome de Jesus. Porque assim como a Raabe, ela tomou aquela atitude naquela noite de esconder aqueles 2 espias, né? E Deus honrou ela. Então nós, nessa noite e em todas as noites que tiverem culto, nós vamos tomar a atitude. Não, eu vou para o culto ouvir a palavra do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e da minha casa. E Ele vai continuar cuidando. Nunca deixar entrar o medo no coração, não. Porque o medo nos atrapalha e muito. Atrapalha nós de tomarmos decisões. E aqueles que são valentes, irmãos, eles sabem tomar decisões. Eles não têm medo de tomar decisões. Amém? Então, que nós possamos ser valentes e não sermos medrosos. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos fazer uma oração. Eu quero que os irmãos, nós vamos orar junto, para que Deus venha fortalecer o nosso coração, para que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Que todo medo, toda insegurança, toda dúvida venha sair do nosso coração e da nossa vida. Que nós possamos ter cada dia mais fé no Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por ler essa palavra. E eu lhe peço, Senhor, fortaleça, Senhor, as nossas vidas, Pai. Tira todo medo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter, meu Deus, atitude sim, atitude de valentes, atitude de corajosos, ó Pai. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, Pai, mas espírito de ousadia. Que nós possamos ser ousados, Pai, diante do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ter atitudes, Pai, que agradem ao Senhor. Atitudes, ó Pai, que venham nos honrar diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça o nosso coração. Tira todo medo, Pai, tira toda dúvida, tira toda incredulidade, Pai, e aumente a nossa fé e o temor no Senhor a cada dia. Assim eu lhe peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos, mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. E aí, quem quer romper em fé essa noite aí? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória.